Sejam bem-vindos ao programa Papo Saudável. E hoje nós estamos aqui com um cenário bucólico, cheio de plantinhas. O nosso look está propício, né, para o nosso programa de hoje. Nós vamos entrevistar Lara Medeiros, ela vai ser nossa convidada desse primeiro bloco, ela é paisagista. E nós vamos falar sobre essa relação que a gente vem mantendo e vem assim aproximando muito nos nossos lares com as nossas plantinhas. É por isso que hoje vocês estão vendo o nosso cenário lindo, rico de plantinhas, que a Lara trouxe aqui para enfeitar ainda mais a nossa casa. Lara, seja muito bem-vinda ao nosso programa Papo Saudável. Obrigada, eu agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui. Falou que é planta, eu estou no meio, eu adoro conversar sobre esse assunto, então estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Veio trazer vida, né, a mais para o nosso programa, né, Rogério? Precisa ter vida. Sim, olha, lindo. é interessante como que uma planta faz diferença e a gente não percebe, né? Aliás, tem uma frase que diz o seguinte, né? Uma casa para um homem é sempre uma casa, só quando entra uma mulher que se torna um lar. Mas porque uma das coisas que a mulher traz para dentro de casa é planta. É planta. É verde, é vida. Sim. Depois traz menino. Aí vira uma festa. Mas o menino a gente faz junto. Não faz sozinha. É verdade. Às vezes faz, né? Tem produção independente também. Lara, fala um pouquinho pra gente, assim, como é que funciona essa relação com as plantas, o que as plantas trouxeram de transformador na sua, né, causaram de transformação na sua vida e na vida das pessoas também. Assim, planta na minha vida, assim, desde pequena minha mãe adorava planta já, tinha muita planta em casa, mas assim, eu nunca tive um contato muito direto. Então, na faculdade, eu estudei design de interiores, eu descobri na faculdade de agronomia um curso de extensão de paisagismo. Foi quando eu comecei assim, a me interessar muito por plantas e realmente assim, foi o que mudou minha vida. Eu coloquei outro rumo para minha carreira, eu saí do design de interiores e fui trabalhar com planta, queria me dedicar 100% a isso, porque realmente pegou meu coração. E eu sei que pega o coração das outras pessoas também, porque sempre que eu falo nesse assunto, é um assunto que desperta sorriso no rosto das pessoas, todo mundo gosta de conversar, todo mundo tem um caso para contar. Então, assim, e alegria, né, a gente leva alegria para as pessoas. Então, de certa forma, assim, eu me sinto realizado com o meu trabalho e eu levo também essa realização na vida das pessoas, essa alegria, elas terem essa sensação de cuidar de algo vivo, né, de uma planta, ver crescer, ver brotar. Então, é uma profissão que me deixa muito feliz e que faz as outras pessoas muito felizes também. É muito mágico para mim. E as pessoas cada vez mais buscam também essa sensação, né, de bem-estar, de passar por isso dentro de casa. E independe do tamanho do ambiente, né? Tem sempre uma independente. proposta para cada ambiente, Sim. para cada situação. Sim, antigamente era muito comum quem tinha quintal em casa ter plantas, mas hoje assim eu falo que é muito democrático. A pessoa pode morar num lugar pequeno, às vezes num apartamento que não tem nem sacada, mas é super possível ter plantas em todas essas situações. Uhum. Então é acessível para todos. Gostei disso, planta e acessibilidade, né? Sim, ela é acessível a sim. todos. Na minha casa, antes da pandemia, eu tenho, a gente chama de gazebo, né? Eu tenho 2 jardins em casa. E eu sou médica, meu marido também, a gente tem uma vida muito corrida, não tinha tempo de cuidar das plantas. E aí, meu marido falou assim, vamos colocar tudo artificial, porque daí não dá problema, entendeu? Não dá, infiltra o vizinho. Ela tá sempre bonita, não precisa ficar trocando. E assim foi, ao longo dos anos, no apartamento, foi dessa forma. E aí, com a pandemia, a primeira coisa que foi embora foram as plantas artificiais. E aí, as plantas de verdade tomaram o seu devido lugar na minha casa e no nosso coração. Então, assim, na minha vida, a pandemia foi um divisor de águas para eu trazer o benefício das plantas. E depois a gente gostou tanto que nós compramos uma chácara e hoje é um hobby para mim aprender a cuidar de plantas. Algo que há 3 anos atrás eu não imaginava fazendo, não era algo que era importante na minha vida.
Na vida das pessoas, nesse período de pandemia, o que você notou de transformação, assim como foi na minha vida também? Ser igual você falou, foi de forma natural vocês quererem ter esse contato com a natureza, né? É uma coisa natural nossa mesmo, procurar o bem-estar no verde, no que tem vida, no que a gente pode interagir. E o fato das plantas artificiais é justamente isso, ela traz um fator estético, mas ela deixa de lado o fator do contato, da conexão com a natureza, que é o que falta na planta artificial. E na pandemia, eu acho que devido a 2 fatores importantes, assim, que as pessoas começaram a ficar mais tempo em casa e elas queriam que o lar ficasse mais bonito, mais agradável. Então começou essa decoração com planta e tem um outro lado também, que é o de bem-estar, né? Eu acho que quando você tem planta em casa e você tem essa oportunidade de cuidar dessas plantas, é um momento de distração, onde você vai esvaziar a sua cabeça, onde você vai esquecer talvez de um problema que você está passando, de alguma dificuldade. O simples fato de você vir aqui, cortar uma folhinha, a sua mente já está em outro lugar. Então essa necessidade psicológica assim, das pessoas quererem mesmo se distrair nesse momento de pandemia, que foi um momento muito difícil para todo mundo, as plantas vieram com tudo mesmo, para atender todo esse lado psicológico e estético também. Então, veio para ficar, veio para ficar, veio com força e veio para ficar. E assim, quem nunca teve verde, contato com plantas dentro de casa, e adoraria, né, começar isso daí, tem plantas específicas? Tem, né? Tem plantas que pode com luz, tem plantas que não pode com luz. Sim. Qual que é a sugestão para quem quer começar algo? Sim, tem muitas plantas que dá para começar com mais segurança, para a pessoa perder o medo. E não deixar a plantinha morrer, Não né? deixar morrer, porque tem gente que não tem planta porque tem medo de deixar morrer. Esquece de colocar água, ou às vezes põe água demais. Ou por excesso de cuidado ou por falta de cuidado. Mas assim, eu já falo para todo mundo, não existe dedo verde. Todo mundo pode aprender e ser expert, cuidar de plantas. Então, eu até trouxe algumas opções aqui pra gente, né? Todas essas plantas que estão aqui são opções, por exemplo, muito fáceis de cuidar. Assim, que a pessoa nunca cuidei de planta na vida. Essas aqui vocês vão dar conta. Então, fala um pouquinho delas pra gente. Aqui, ó, a gente tem o cingônio. O cingônio é aquela planta que a gente fala assim, planta da casa de vó. Aqui, essa aqui principalmente. Toda casa de vó a gente via um cingônio desse aqui. E hoje a gente tem essa variedade, que é da mesma planta, só que é cor de rosa. Então é uma variação e é uma planta muito fácil de cuidar. Ela requer água 1 vez por semana, mais ou menos. Se tiver uma iluminação de solzinho do início da manhã ou do final da tarde, ela gosta bastante. Então você vai molhar 1 vez por semana e ela vai ficar ok, tranquila. Essa daqui, ó, é a planta mais fácil. Ela é a rainha. Essa é a minha favorita, porque foi a primeira que eu comprei. A que não erra nunca. Não, verdade. Gente, e a minha tá linda lá em casa. Ela vai assim, ela cresce, ela fica muito bonita. Vai ficando enorme, né? Eu falo que ela é a rainha das plantas fáceis de cuidar, que é a Zamioculca. Essa daqui, ela, se você tem um espacinho na sua casa onde não tem muita claridade, onde não bate sol, ela é a opção perfeita para esse lugar. E vai molhar 1 vez por semana também, mas se viajar, eu vou ficar 2 semanas fora. Mas também não pode tem ficar em problema. área externa. Pode, contanto que não receba o sol Muito direto sol. em cima dela. Só aquela luminosidade difusa, né? Que é clarinho, mas não bate sol diretamente sobre ela. Então ela é uma planta, Lara, eu viajo muito, eu preciso de uma planta que vai aguentar. Ela vai aguentar. Você ficar 15 dias sem molhar, ela vai estar lindona lá quando você voltar. E ela é linda, né? E ela é linda. E ela é muito linda. E ela é uma planta que dá para usar em vasinho, em vasão, para ela ficar maior, né? Igual você falou que a sua tá grande. A minha tá grande. Ela é uma plantinha bem fácil. Tem uma planta que ela tem a mística, né, das plantas, aquela comigo ninguém pode. Comigo ninguém pode. Porque tem algumas plantas, eu lembro que quando eu fui fazer o primeiro jardim, algumas pessoas chegaram a sugerir, né, plantas para espantar, mal olhar, coisa de interior, tá? Coisa de roça, né? Espada de São Jorge. Espada de São Jorge. Arruda. Arruda.
Existe essa mística ainda, essa coisa de se fala nisso ainda? Se fala demais disso ainda. Sempre alguém tem uma história para me contar em relação a isso. Ai, Lara, eu tinha uma planta em casa e aí tal pessoa me visitou, a planta não gostou, a planta murchou, a planta secou, a planta murchou. Eu escuto muito isso. Assim, Isso é uma verdade? Claro, né? Porque se escuta porque acontece. Isso que deve ser. Essa é uma crença que as pessoas têm, porque as plantas, querendo ou não, ela absorve a energia elas têm daquela uma pessoa. energia, né? Então, acho que se a pessoa acredita que tem essa troca de energia no ambiente através dos seres vivos, por que não, né? Então, assim, eu escuto muito isso, com pezinho de pimenta também. Então, eu tenho pezinho de pimenta em casa e a pimenta vai e seca. Olha. Como é que é a expressão? Como é que é mão de... Não é mão de secar pimenta. O olhar de secar pimenta, alguma coisa. Olho de secar pimenta, né? Parece que tem uma coisa assim, né? Uma expressão, mas eu não me lembro dela, não. Mas tem. Seca, Aí, ó, a produção tá lembrando, gente. Eu não conheço essa expressão. É uma expressão de quando a pessoa tem uma energia pesada, né? E assim, a gente percebe que algumas pessoas têm uma mão maravilhosa para a planta, eu acho que é mais atenção, carinho, né? E outras pessoas podem até tentar, mas a gente tem lá na nossa clínica lá um orquidário. E às vezes eu vejo um orquidário, coisa mais linda do mundo e tudo, a gente tem quem cuida, mas vira e mexe, algumas orquídeas têm que ser substituídas, né? E quando uma pessoa que cuida com amor, parece que as orquídeas só aumentam, né? Floresce o ano inteiro. Tem essa ligação, né, de alma com a energia das plantas, né? Aquela expressão, assim, de conversar com planta, ela é real porque, assim, se você tá ali diariamente conversando, você tá vendo o que tá acontecendo. Então, se sua planta tá com alguma praga ou ficou doente, como você está todo dia lá conversando com ela, você viu que ela estava doente, você conseguiu tratar antes, né? E essa questão da pessoa ter a mão boa, assim, eu falo, é prática. As pessoas precisam ter a planta em casa para elas aprenderem a cuidar. Assim, tem muito conteúdo na internet, tem muita coisa para estudar hoje em dia, mas se você não tem, não pratica esse cultivo em casa, você nunca vai pegar a mão boa, porque é possível para todo mundo. Não, e você faz muitos vídeos educativos, dá dicas de livros, entendeu? Para quem está começando. Né? Essa dica para quem está começando também a fazer o seu próprio jardim em casa, das plantas que são de fácil cuidado, mais difíceis de morrer, né? E o Eudécio falou uma coisa que eu achei muito interessante, é a troca da planta, porque realmente lá na clínica dele, é muito lindo a questão, assim, das orquídeas. E elas estão num momento maravilhoso, assim. Então, quando a gente vai tratar, aí você fica olhando para aquele orquidário. Então, assim, realmente, a gente até esquece, né? Que tá lá o motorzinho, o dentista tá em cima da gente. Então, você esquece daquele, né? Isso foi uma boa tática, amigo, viu? Porque ele coloca a televisão pra gente assistir um vídeo, ou você vê as plantas, né? Então, assim, é uma tática excelente pra gente esquecer que a pessoa tá ali, né? Mexendo na sua boca. Ótimo, planta é distração, né? Agora, quando trocar, como que a gente pode saber, ou essa feeling, ou eu só estudando, se existe realmente uma hora de trocar a planta, ou se ainda, por exemplo, porque às vezes ela vai ficando feia, mas às vezes a gente consegue fazer com que ela melhore de novo. Qual a dica que você dá para aquela pessoa que não sabe como lidar com a planta nesse momento? Assim, no geral, as plantas são feitas para durar anos e anos. A gente só tem essa necessidade de trocar uma planta se realmente acontecer algo irreversível. Então, a dica que eu sempre dou é observe as suas plantas, estejam atentos a qualquer sinal de mudança. Então, se você pegou a planta lá no viveiro, assim, bonita, e aí, do nada, apareceu uma folha amarela. Então, já vai descobrir o que foi essa folha amarela. Se a pessoa não tem esse conhecimento prático, busque alguém que possa ajudar, ou até no próprio viveiro onde a pessoa comprou a planta. E com o tempo as pessoas vão aprendendo também, vão conseguindo identificar os problemas, né? Se tem uma formiga andando, já pode ser um sinal que é uma praga que está atacando. Então, assim, a prática, para quem não é do meio profissional, a prática de se ter planta em casa é que vai dar toda essa base para a pessoa conseguir por conta própria identificar que tem algo errado e conseguir agir a tempo
de não precisar trocar a sua planta, que quando a gente é uma prevenção, né? Você está cuidando bem dela, está com a adubação correta, a rega correta, provavelmente ela não vai desenvolver nada de ruim nessa planta, mas se desenvolver, perceber logo no início e agir, vai conseguir reverter a situação e você não vai precisar trocar a sua planta. Então, a gente pode fazer isso, né? E a questão do adubo, desse cuidado, do uso do NPK, por exemplo. Sim. Você é adepta, você não é adepta, porque eu acredito que você até não seja adepta. Então, assim, fala um pouquinho sobre isso. O NPK ele é um adubo mineral, né? Ele é muito utilizado no mercado profissional mesmo, tanto para fazer jardim horizontal, né? Que é o jardim nas frentes das casas. Mas eu gosto muito dos adubos orgânicos. E assim, um adubo que é muito utilizado e que dá para usar na maioria das plantas é o bocashi. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é uma mistura de vários compostos orgânicos que pode ser usado em hortas, em plantas em vasos, em jardineiras, em todas as plantas praticamente pode usar. Mas como é que você orgânico. Faz? Ele é um farelinho, um pozinho. Você compra esse farelo já pronto? Compra pronto. O bocashi ele vem pronto. Né? Tem de várias marcas. Então você compra esse farelinho pronto e para, por exemplo, uns vasos assim mais ou menos com 20 centímetros de diâmetro, é uma colherzinha de sopa rasa. Você pega esse polvilho em cima, mexe um pouquinho, mistura na terra e rega. É só isso. É muito simples. E uma vez por... Mais ou menos de 2 a 3 meses. Olha. Então, assim, é muito mais simples. fácil do que eu imaginava. É muito simples. Não, sabe por que eu tô rindo? Porque eu já tentei, olha. Eu já peguei um monte de casca de ovo, deixei secando no sol, parece mandinga, né? Pegue sua casca de ovo, deixa ela secando no sol. Depois disso, você esfarinha ela, mistura com um pó de café e borrifa nas plantas, entendeu? Eu já tentei fazer isso. Só que o pó de café e o ovo, né, o farelo da casca, entope o borrifador, aí você fica lá sofrendo com aquele negócio. São as receitinhas caseiras, né? Funcionou não, né? Já me deram essa receita também. Não, ela é muito trabalhosa, eu acho que eu vou na sua ideia, eu achei ela muito melhor. Quem gosta de fazer essas receitinhas caseiras, assim, muitas vezes ajuda, porém, às vezes só ali na casca de ovo a gente não tem todos os nutrientes que as plantas precisam. Porque vai ter só o nosso mesmo. Sim, então às vezes é melhor complementar com outras coisas também. Então assim, eu já indico para não ter erro, esse adubo que é orgânico, não vai fazer mal para as plantas. E a pessoa coloca de 3 em 3 meses, não tem problema. Isso serve para orquídeas também? Para orquídea também. Para orquídea também. O cuidado tem que ter é na superdosagem. A superdosagem de adubo prejudica a planta, ela pode até morrer. Então, assim, se a dosagem é 1 colher de sopa, coloca um pouco menos, para não errar. Assim, para não matar a planta com adubo. Mas acho que é o caminho mais fácil, assim, mais democrático é o adubo orgânico. Como é que é mesmo o nome do adubo? Bocashi. Bocashi. Sim, bocashi. Essa é uma excelente dica, hein, gente? Anota aí, depois passa pra gente, porque senão nós temos que perguntar de novo, porque o nome é difícil. Bocashi. Gostei. Aí eu vou dar mais uma dica aqui para quem quiser usar. Alguns bocachis têm na composição torta de mamona. A torta de mamona, para pets, cachorros e gatos, pode ser tóxico. Então, se algum do bocashi comprar tiver a torta de mamona, eu indico colocar e tampar o adubo com alguma coisa para o pet não ir lá. Por exemplo, uma palhinha ou essas casquinhas de pinos assim mesmo. Tampar, enterrar um pouquinho o adubo para eles não mexerem. Mas se não tiver torta de mamona, tá tranquilo, tá liberado. Ou se não tiver pet. Ou se não tiver pets também. Fica mais tranquilo. Sim, fica mais tranquilo, né? Porque a gente tem que cuidar das plantinhas e dos petzinhos. E Lara, o seu trabalho, as pessoas te contratam, você tem loja de plantas, você vai num ambiente, planeja um ambiente, como é que funciona o seu trabalho? Eu sou paisagista, né? Então, assim, eu faço projetos de paisagismo e também trabalho com execução. Eu gosto de trabalhar com jardins pequenos, que eu mesma vou lá, eu gosto de botar a mão na terra, plantar os vasos, sair de lá suja de terra, descabelada, gosto muito. Só que eu não tenho a loja, eu tenho os meus fornecedores que me fornecem as plantas e aí eu vou e executo o jardim.
E além disso, tem uma loja parceira aqui em Goiânia, onde eu vendo os meus arranjos também, né? Coisas pequenas, vasinhos, terrários, as coquedamas que eu vendo nessa loja parceira. Faço consultorias, né? Às vezes as pessoas assim, eu queria tanto saber o que plantar, o que eu posso ter em casa, eu visito o local, explico para a pessoa o que ela pode cultivar, como ela pode cultivar isso para ficar harmonioso no ambiente dela. É como se fosse um trabalho de arquiteto e designer, só que com planta. Só que com plantas. Sim, isso. E sabe o que eu estava pensando agora? Para dar de presente, por exemplo, a gente gosta muito de oferecer para as pessoas orquídea, porque é uma planta muito linda. Mas conta pra gente assim, uma planta que a gente pode oferecer de presente para as pessoas, que tenha uma história, algo que seja assim, diferente. Tem alguma? Assim, eu acho legal a criatividade do arranjo, né, da composição. Às vezes a gente pega uma planta que é super comum, mas a gente dá uma nova cara para ela. Por exemplo, as coquedamas. Eu acho que você já até viu lá no meu Instagram. Aliás, a coquedama é uma coqueluche, assim, né? Vamos dizer, né? Porque ela é, assim, muito diferente. É muito diferente. Ela Explica tem o que é uma coquedama para quem não conhece. A coquedama, ela é um arranjo onde a gente pega uma planta e ao invés de plantar ela no vaso, a gente faz uma bolinha de terra, uma bolinha com musgo e planta ela nessa bolinha. Então, é um arranjo japonês. E tem uma história por trás disso, que na época no Japão de crise, algumas pessoas não tinham como comprar os vasinhos para fazer bonsai. Então as pessoas desenvolveram essa técnica para não precisar de comprar o vasinho para fazer o bonsai, começaram a plantar no próprio substrato, no próprio musgo. E assim, é super diferente. A gente inventa tudo mesmo, pois né? E olha só. E agora tá aí, bombando nas decorações e fica uma roupagem super diferente para você dar um presente. Pegar uma planta que talvez era super tradicional, mas dar um up, né, nela. Oferecê-la de uma forma diferente para as pessoas. E a coquedama realmente é um charme. Ela é um charme. E é fácil de cuidar? É super fácil, eu falo que é mais fácil do que vaso. Assim, é a minha impressão, na hora que você vai jogar água, normalmente ela tem que estar no lugar, porque vai cair água no chão, certeza, porque ela fica meio suspensa. O ideal para molhar ela é você pegar um balde, colocar água e mergulhar a bolinha lá dentro. Ah, tá. Né? Você mergulha a bolinha, deixa lá uns 2, 3 minutinhos, depois tira, deixa ela escorrer, depois coloca no lugar onde ela estava. E ela pode ser usada pendurada, às vezes com fio de nylon para ficar transparente, parecer que ela está flutuando. Ou ela pode ser usada em cima de alguma bolacha, aquelas bolachas de madeira, sabe? Fica lindo na Ou bolacha em cima de madeira. de algum pratinho especial que você tem em casa. Então ela fica muito charmosinha. E os terrários? Que o terrário é uma paixão, né? Ultimamente, né? Sim, também ganhou o coração das pessoas. Terrário é 1001 utilidades, assim, para quem não tem espaço, para quem quer colocar uma plantinha no banheiro, uma plantinha no quarto. E o terrário, como ele é fechado, ele produz o próprio ecossistema dele. Então, ali naquele vidrinho fechado, ele tem a água, ele tem o nutriente, ele próprio se realimenta ali. Então, se eu fiz um terrário e molhei ele hoje, ele vai ficar 3 meses ou mais sem precisar de água, sem precisar abrir a tampinha. Então é muito prático. Para quem não sabe cuidar de planta, terrário também é uma ótima opção. Quando é um espaço também que não tem sol, né, a pessoa às vezes não tem a claridade muito boa para alguns tipos de planta, o terrário também geralmente vai atender nesses momentos. Sem falar que é lindo, né? É lindo, tá? É muito fofo. Então é 1001 utilidades. E tem os terrários abertinhos também com suculentas, que também não precisam de muita água. Para quem não dá conta de cuidar de plantinha ainda, quer aprender, cacto também entra na lista. Você pode molhar de 15 em 15 dias. Essas suculentas, elas são bem tranquilas, são, né? Ixi, elas gostam de ser esquecidas. E deixa a casa, gente, tão bonita, né? Deixa. Sim. E ninguém fica mexendo, né? Sim, é interessante porque para mim as suculentas eram sempre pequenininhas, que é o que a gente está acostumado a ver nas lojas, né? E para minha surpresa, eu fui comprar uns vasinhos de flores lá para a chácara e aí tinha uma suculenta que parecia uma bonsai.
Eu achei a coisa mais linda. Então, assim, eu acabei comprando porque ela parece uma árvorezinha. Eu nunca tinha visto uma suculenta daquele tamanho. Então, assim, agora a gente começa a ver plantas, né, suculentas de formas diferentes, porque ela também caiu na graça das pessoas. Porque é fácil, né, de se cuidar. Não, tem muitas espécies, é muito fácil de cuidar e, assim, ficou colecionável. Você pode ter várias, de várias cores, vários tipos, os cactuzinhos também. Dá até para criança cuidar, porque é muito fácil. Só lá colocar uma aguinha, assim, uma vez na semana também. É muito, muito prático. Ficou bom, não ficou? Muito. Olha só, o tanto que o nosso cenário tá incrível. Tá, Neide. Ai, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista gostosa, porque falar de planta é algo encantador e tem cada vez, né, conquistado mais todo mundo em casa. Você pode ter um vasinho para cuidar, você pode ter mais de um vasinho para cuidar, eu tenho certeza que vai enfeitar a sua casa e as dicas são simples. A Lara Medeiros está aqui para nos contar o tanto que é tranquilo cuidar de plantas, não é mais aquele bicho de 7 cabeças, não é mesmo? Não, não mesmo, gente. Tenham plantas em casa, cultivem essas verdinhas em casa porque vale a pena. Larga o medo pra lá, tenha planta em casa, porque é só tendo em casa que a gente consegue aprender a cuidar. É isso aí. Obrigada pela sua entrevista, viu, Lara? Foi um prazer ter você aqui, que enfeitou, não só com a beleza dela, né, mas também o nosso cenário aqui. E com esse belo sorriso, que esse sorriso fácil, que eu não tenho como deixar de notar, né, amiga? Como um bom, né, odontólogo que sou, né? Um bom estudioso da causa, apreciador. Parabéns. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz de falar sobre essas plantinhas aqui com vocês Falar do hoje. que gosta, né? Eu bom, amo, né? eu amo. É Se bom. deixar, né, a gente conversa pra sempre. Ok. Gente, até o nosso próximo bloco. Fiquem aí, não saiam, viu? Porque tem muito mais pra vocês. O Goianão é a festa do futebol. É paz, é alegria, é gol, é gol. É festa na arquibancada e no coração. Goianão é alegria. Campeonato Goiano de Futebol. Arroz e Feijão Cristal, patrocinadores oficiais do nosso Goianão. Olá, estamos de volta. E dessa vez trazendo para vocês Ana Lu Freitas, nutricionista, especialista em alimentação de bebês, nutrição materno e infantil. Seja bem-vinda, Ana Lu. Obrigada. Eu acho que todo mundo que já teve filhos, tem filhos ou vai ter filhos, talvez essa seja uma das primeiras preocupações. Aliás, a primeira, se meu filho é saudável ou não. Segundo, o que fazer para que essa criança continue saudável? Não é isso mesmo? Com certeza, é uma preocupação de toda a família, né? De toda a família. A partir do momento que nasce aquele serzinho maravilhoso, né, traz uma vida pra gente, nasce um pai, nasce uma mãe e nasce uma preocupação alimentar. Vários desafios. É verdade. E quais são os maiores desafios com a alimentação de bebês? Olha, eu falo para as mães que o principal desafio é o interno, né? Então, as próprias mães ali, pela insegurança, às vezes a falta de informação mesmo, as comparações. Então, esses medos internos prejudicam e atrapalham bastante esse momento, né? Então, é uma nova descoberta. Então, quanto mais bem informada e orientada, mais tranquila essa mãe vai estar para orientar, para conduzir essa fase, né? Então, eu sempre falo, trazer a informação como um empoderamento mesmo, né? Saber como conduzir vai fazer total diferença. Aham. E é tão interessante, né? Porque acontece que, assim, na hora que a gente se torna mãe, tem as crenças familiares, aquilo que vem da nossa avó, que a nossa mãe herdou e que quer passar pra gente, e que parece que pra gente naquele momento não funciona tão bem. Então, como que a gente pode, né, adequar essa bagagem que também é importante das nossas mães e das nossas avós ao nosso dia a dia, à nossa alimentação, que também mudou bastante, né, ao mundo que hoje a gente habita. A gente consegue fazer isso? Ah, com certeza. De forma assim, tranquila, sem ficar, né, sem pirar, né, mãe sem pirar?
É difícil, mas dá sim pra gente evoluir, né? Então, as vivências, as crenças que a gente carrega, né? Das nossas culturas, das nossas familiares, assim, a gente vai levar como aprendizado. Mas eu sempre falo para as famílias, a gente está aqui para evoluir. Então, uma nova geração está aí, quanto mais, né, a gente buscar informação, melhor, para a gente conseguir driblar esses desafios. E assim como lá atrás, nas nossas avós, nossas mães, não tinha tanto acesso à informação, hoje a gente tem. Então, trazer isso para o nosso convívio, né, para a nossa realidade, vai fazer muita diferença, vai tranquilizar ainda mais, né? Então, as crenças, as dificuldades que elas passaram, opa, eu posso me preparar para evitar esse desafio ali. E cada caso é um difícil, caso. Né? Às vezes você tá lá, né, seguindo a alimentação, tudo direitinho, aí manda para casa da avó. Aí o menino volta com diarreia. Aí você fala assim, mãe, pelo amor de Deus, para de dar tanto doce. Ah, mas é casa de vó. E acaba que a gente tem que deixar a avó ser vó também. Só que quando, né, essa criança retorna, né, ao lar, aí a gente tem que lidar com toda essa questão que foi modificada na casa das vovós, não é mesmo? Com certeza. O ideal é que toda a família tenha o mesmo pensamento, mesma abordagem, com relação à educação das crianças, né? Claro que tem ali as dificuldades, as crenças, né, de cada época, né, cada vivência, mas é como você falou, a preocupação de toda a família pela saúde da criança. E por que não a gente investir em uma vida saudável desde a infância, né? Interessante, você falando de mãe, de parentes, né, da família, cada família, e dentro da mesma, né, a gente tem irmãos que são casados, que têm filhos, então cada um tem uma maneira de dar alimentação do seu filho à sua maneira, né? E às vezes diverge da gente, e a gente manda nossas crianças para lá, e aí a criança às vezes come doce, toma refrigerante, situações que tradicionalmente a gente não oferece, né? Nossos filhos praticamente desconhecem sabor de refrigerante. Sabe que existe, mas não toma. Mas é uma constante preocupação, porque vira e mexe, os amiguinhos oferecem, ou os primos, né? Oferecem, e não dá para você cuidar, né, na casa dos outros, né? Sem da sua. Mas a nutrição, ela deve ser seguida a partir de quando? A partir de alguns meses de gestação, antes da gestação, pós-nascer? Como é que seria para os pais que pretendem ter filhos? Então, a nutrição tem o seu papel em todas as áreas da vida, né? Mas trazendo para o universo materno-infantil, o ideal mesmo, seria antes mesmo da concepção. Então, fazer ali o check-up, né? Adequar a alimentação dessa mãe, dessa futura mãe, que já vai favorecer também a fecundação, né? Mas também buscar fazer o pré-natal nutricional durante a gestação, assim como o pré-natal com obstetra, né? O pré-natal psicológico também é importante, tem a parte da nutrição. Então, adequar as necessidades em cada trimestre da fase da gestação, né? Orientação com relação ao ganho de peso adequado em cada momento da gestação é fundamental para a gente formar um bebê saudável, né? Assim como as orientações para o parto, né? Então, a nutrição também favorece muito ali no bebê, no nascimento, então a questão do ferro, na hora de cortar o cordão umbilical, vai favorecer ali para uma reserva de ferro para o bebê recém-nascido. Favorece também a mãe, né? Sim, com certeza. A plasticidade do corpo, né, a nível de colágeno. Processo Eu de lembro que quando a minha esposa engravidou, as 2 vezes ela teve acompanhamento nutricional. E, de fato, né, eu acho que ela está bem. É um diferencial, né? E, Ana Lu, você já entra nessa etapa com o seu trabalho no consultório ou você entra a partir do bebê? Você gosta de entrar nessa parte já? Eu gosto também da gestante, mas a minha demanda maior é na introdução alimentar, que é a amamentação, e aí vai começar as comidinhas do bebê, né? Mas o quanto antes a mãe já chegar no consultório com essa consciência de buscar essa orientação, melhor, né? Então, quanto antes a gente adequar a alimentação, favorecer ali a nutrição ideal para o bebê, melhor para a saúde desse bebê. Mas eu trabalho, sim, da gestação à alimentação infantil, ali na parte de 2 anos de idade, alimentação escolar também, onde tem ali os desafios com seletividade, a recusa alimentar das crianças, onde tem essa fase que cada vez mais a gente está tendo esses desafios, né? Cada vez mais. Recusa alimentar. Isso. Essa seletividade, nossa, preocupa demais a gente como pais, né?
Mas antes de a gente entrar nessa seletividade, fala um pouquinho para quem está em casa a questão dos 1000 dias. Porque é tão importante a gente colocar na cabeça desses novos pais, né, a alimentação nesse período de 1000 dias. Então, a gente, para explicar, né, os primeiros 1000 dias vai da gestação aos 2 anos do bebê, mas hoje a gente já se fala dos primeiros 1100 dias. Então, 100 dias antes da gestação, antes da fecundação, já é importante essa adequação nutricional, para favorecer ali toda uma gestação saudável. Então, vai da gestação, amamentação, né? Então, eu como nutricionista, minha ferramenta de trabalho são os alimentos. Então, não tem como eu não orientar, incentivar o aleitamento materno, né? Que é o melhor alimento do mundo. Então, o leite materno, a gente precisa, assim, dessa condução, dessa orientação, de apoio para essa mãe. Aí depois vem a fase da introdução alimentar, que é onde a gente ensina, né? Conduz ali a alimentação do bebê para que ele construa hábitos alimentares saudáveis para a vida toda. Então, a introdução alimentar é uma fase muito importante que a gente precisa investir bastante, né, tempo ali para o bebê ir aprendendo, respeitar aquele momento de aprendizagem, para lá na frente ele conseguir, ele aprender, ele ter uma relação positiva com os alimentos. Isso é até importante porque às vezes a gente cresce sendo adultos que não têm uma relação bacana com a comida e cada vez mais a gente tem visto esse desconforto, né, tanto na adolescência quanto na fase adulta, esse desconforto de não saber comer. E aí a gente não sabe comer, não sabe ser exemplo também para os nossos filhos. Né? Isso, essa questão de exemplo, eu bato muito nessa tecla no consultório com as famílias. Então, eu sempre convido não só a mãe para consulta, mas o pai, sim, né, as avós, com né, certeza. porque todo mundo está influenciando essa criança. E hoje a gente sabe como é difícil mudar hábitos. Então, se a gente já constrói ali hábitos saudáveis, o bebê já vai crescendo com esses hábitos formados mais adequado possível. Claro que não tem como a gente criar numa bolha, né? Vão ter as influências, mas se uma família já proporciona um ambiente familiar saudável, né, prazeroso ao redor da mesa, sem birras, sem brigas, né, sem cobrança ali para a criança comer, já vai favorecer muito essa aceitação alimentar e essa construção de hábitos saudáveis. E esse estresse com a alimentação eu tive lá em casa, assim, sabe? Por fim, assim, pra mim, a parte, assim, que eu adoro, assim, pra mim é sagrado sentar, né, à mesa e estar fazendo a refeição com a família. Mas chega uma hora que isso fica muito desconfortável mesmo, principalmente na fase da seletividade. Nossa Senhora, eu chegava e falava assim, ai meu Deus, mais um almoço, mais um café da manhã, e você quer que a criança coma bem, e aí ela não quer comer, aí você quer que ela coma as coisas, aí ela só quer comer arroz e carninha. Então, assim, como que a gente consegue lidar com a seletividade dos filhos de forma saudável? Porque, graças a Deus, eu passei, mas eu te contar, eu não sei nem como que isso aconteceu. Tem os perrengues ali no meio do caminho. Foi muito sofrido. Eu tenho minha filha de 4 anos de idade, tem os momentos desafiadores, mas saber conduzir esse momento, né, a gente também respirar fundo, saber como lidar ali naquele momento desafiador para a criança também, né? Então, ela tá de frente de um alimento que ela acha, né, estranho, às vezes não conhece, não teve essa construção, né, da introdução alimentar, por exemplo, a gente está construindo uma relação com o alimento. Então, às vezes, ela não teve esse momento ali de relacionamento com o alimento. E como que a gente exige dela comer, né? Então, ela precisa criar esse momento leve, prazeroso, para, no tempo dela, aprender a comer esse alimento. Mas eu sempre falo, o exemplo vai fazer toda a diferença, né? O incentivo, o ambiente ser prazeroso ao redor da mesa. Então, sem pressão, sem pressa também para a criança aprender a comer. E, claro, a ajuda do profissional também vai ajudar, né? Para a gente estar ali através de técnicas lúdicas para trazer a curiosidade da criança naquele pratinho, trazer o interesse dela de experimentar. Aí entra também as práticas culinárias, que eu amo muito, né? Levar as crianças para o ambiente da cozinha, porque isso, né, é uma diversão, é um momento prazeroso que vai diminuir, né, a distância daquele alimento que ela está recusando de repente. E essa recusa é tão complicada porque às vezes você insiste, e às vezes você quer até exercer a autoridade, né, de pai, de mãe, e você acaba assistindo, né, prova, aí põe na boca e de repente vomita. É uma situação assim, não dá para forçar, né? Você tem que trabalhar isso de uma maneira realmente mais lúdica e
E introduzindo aos poucos, Isso, né? e é desafiador para a gente, né? Porque a gente tem que entender que nós adultos já temos a alimentação no modo automático, né? A gente já aprendeu a comer, a gente come às vezes sem, né, prestar atenção, e isso também é uma atenção que a gente tem que trazer de volta, né? Então, às vezes, comer sem celular, sem TV, atrapalha também. E a criança não, ela tá ali desenvolvendo o momento. Às vezes é curioso, ela demora mais na mesa, e às vezes a nossa pressa pode atrapalhar aquele processo. Então, desde a fase de bebê, na introdução alimentar, também maiores, né? Então, respeitar o momento da criança ali com a comida, né? Claro, de repente, se possível, fazer ali uma refeição divertida, uma carinha ali com alface, o tomate, um sorrisinho, já traz essa atenção para o prato. E sempre sem essa cobrança, né? Trazendo um momento prazeroso. Então, eu falo sempre sobre o comportamento alimentar que a gente está formando. Então, às vezes, a gente tem um comportamento alimentar disfuncional, que a gente fala, então, comer sem fome, comer porque está estressado. Mas não, a criança ela vai muito do comer intuitivo. Ela vai comer se ela está com fome. Se ela não tiver com fome, não tem como a gente fazer a criança comer. E isso pode gerar uma repulsa, né? Se a gente, né, às vezes, insistir demais, chegar num vômito, pode atrapalhar esse processo. E os alimentos que os pais comem, normalmente eles são copiados pelas crianças, comem porque é só aquilo que está servido. Porque essa questão que você falou, né? Os pais têm que dar exemplo, os pais têm que ter alimentos saudáveis, as crianças precisam ver para que elas possam... A influência daquilo que nós alimentamos é totalmente direto com das crianças? Sim, com certeza. Essa influência é muito importante, porque nós adultos, temos essa consciência do que a gente, né, precisa comer, de questão de nutrição, para ter uma alimentação saudável e tudo mais. A criança não, ela vai muito pelo paladar. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado com os doces, com os industrializados, que são produtos palatáveis, eles são feitos para a gente gostar mesmo. E a criança não tem esse equilíbrio. Então, os pais precisam direcionar, né, o ambiente está saudável, o cardápio está adequado e direcionar esse consumo para gerar um equilíbrio ali na rotina da criança. Então, vai sim ter o acesso ao doce, se a família, né, permitir, tudo bem, mas a gente precisa incentivar a rotina saudável, né? Então, a alimentação da família é fundamental e eu sempre falo, quais são as responsabilidades, a divisão de responsabilidades da família, dos pais, dos adultos e as responsabilidades da criança. A criança tem a responsabilidade de comer se quiser ou não, o que está no prato, né? Ela que vai identificar, a família vai determinar o cardápio, mas a criança vai escolher ali no pratinho o que ela tem mais vontade, o que ela gosta mais. De repente ela não vai querer a cenoura aquele dia, mas vai comer o brócolis, né? Às vezes não vai querer a carninha, mas vai preferir um ovo, né? Então, a gente oferecer alimentos variados opções para criança. Para ela ir, porque o nosso paladar ele muda muito, né? Então, às vezes ela não está com tanta fome assim, então a gente coloca um pratão muito cheio, a gente não vai ficar satisfeito com aquela quantidade, mas às vezes a criança já se satisfez ali, né, naquela quantidade. Então, a quantidade é sempre a responsabilidade da criança entender, porque a necessidade dela ali, né? Então, cada pessoa tem as suas necessidades de fome. Então, não tem como eu virar para você e falar, olha, come 2 colheres de arroz, né? Como nutricionista, eu posso calcular, mas só você vai saber internamente se o seu estômago, se a sua fome, né, a quantidade de fome que você está tendo, e o bebê da mesma forma, desde a introdução alimentar, desde a amamentação, né? O bebê vai mamar, satisfez, ele vai soltar o peito. Na introdução alimentar, da mesma forma, então ele vai comer o brócolis. Já encheu a barriguinha, ele não vai querer o restante, vai recusar. E aí, a partir desse momento que ele começa a recusar, a gente entende, opa, então já deu o limite, né? O problema é que a gente está muito desconectado da gente, né? Igual você falou, come porque a nutricionista mandou, porque tem que comer, ou porque está ansioso demais, aí para de comer porque também está ansioso demais. Então, assim, como nós como adultos estamos desconectados com esse momento, né, do comer, né, com essa relação com a comida, acaba que a gente, sem querer, passa isso para os filhos também. Isso. Porque eles vão comer, igual você falou, na hora que eles tiverem fome. Isso você trabalha também na Mãe-Tamorfose? Como é que funciona esse projeto seu? Sim, esse mês de março, né, o mês das mulheres, eu estou focando muito nesse autocuidado materno. Então, é como você falou, a gente precisa se reconectar, trazer essa atenção para as necessidades do nosso corpo, né, comer de forma mais presente ali, né, com atenção plena, para a gente evitar esse
comer emocional ou esse comer exagerado. Então, trazer essa atenção para o prato, cada mãe ali, aproveitar o momento das refeições e também tirar esse momento como autocuidado, identificar as suas necessidades e também favorecer o ambiente para as crianças. Então, esse mês eu estou falando muito porque uma mãe que está saudável, uma mãe que está bem nutrida, que está descansada, que está com a autoestima, né, boa, ela vai ser uma mãe também com humor melhor, ela vai favorecer ali um ambiente que vai ajudar com que as crianças também estejam ali melhores, né? E trazer essas crianças para cozinhar também, né? A minha mãe, lá em casa a gente tem uma relação muito gostosa com a comida, porque minha mãe vem de uma família que gosta de cozinhar e ela acabou fazendo gastronomia. Então, eu amo cozinhar. E eu ainda passei um problema na minha casa, porque assim, eu levava os meninos pra cozinhar comigo, aí eu fazia aquela comida e tava gostosa. Ah, detestei, não gostei. Aí eu falava assim, gente, mas eu vim aqui, como que não gostou? Todo mundo gosta da minha comida, menino, e você não vai gostar? E tem frustrante, né? É frustrante pra uma mãe isso. Muito. Tem um filme que é uma chefe super famosa e ela, vamos dizer, ganha um bebê pra cuidar, né, de uma amiga. E aí ela faz um monte de comida para aquela criança e aquela criança rejeita todas as comidas. E ela se sente, assim, super frustrada com aquilo. Então, lidar com a frustração materna é complicado também. A gente aprende, né, a oferecer o carinho através do alimento. E a gente também precisa resgatar essa questão do colo, da atenção com as crianças. Então, às vezes, ela não vai querer comer, mas ela te ama da mesma forma, né? E a gente se sente frustrado. Então, tem outras formas de oferecer o carinho. Quem quer o colo é a mãe naquele momento, né? O colo. Às vezes é o peito, né? Na parte da amamentação, às vezes, ela não tá com fome, mas ela quer o colo para sentir acolhida, acolhida ali, respeitada, enfim. Então, esse momento de apoio, de acolhimento com a criança, em todas as fases é fundamental, né? Então, às vezes a gente precisa se conectar mais nesse momento da alimentação para favorecer ali um aprendizado, né, para essas crianças de uma forma mais lúdica, mais leve e prazerosa. Nossa, que bacana, né? Que gente, legal. eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei esse programa. Ana Lu, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, no nosso Papo Saudável. Seja sempre bem-vinda, com dicas para as mamães do Papo Saudável, para os papais e para a família também. Eu que agradeço o convite, a participação. Eu espero, né, que tenha levado orientação aí para as famílias e ajudar de alguma forma nesse passo, nessa etapa aí. Com certeza Obrigada. Você ajudou sim. Muito obrigado, viu? Obrigada. E é isso que nós trouxemos para vocês nesse programa, conexão. Conexão com você mesmo, conexão com as plantas, conexão com os seus filhos. É isso que a gente tem aprendido cada vez mais nesses momentos tão desafiadores que temos passando. E cada vez mais conectados no Papo Saudável, é claro, porque a gente merece, porque a gente trabalha muito duro para trazer assunto de qualidade para vocês. Se vocês não estão nos seguindo, nos sigam nas redes sociais. No YouTube, Programa Papo Saudável. No Instagram, programa.papo saudável. Até o nosso próximo programa e fiquem com Deus.